Olá, dando sequência às discussões, das contribuições possíveis que a psicanálise deixa à educação, nesse vídeo eu vou tratar um pouco sobre os entraves à educação a partir da psicanálise. A psicanálise, então, quando nos apresenta a complexidade da vida psíquica, ela também descortina aí vários elementos e fatores que nos possibilitam analisar, essa vida psíquica. E aí a gente está trazendo para o campo aqui da educação a vida psíquica, entendendo que os sujeitos eles são mais do que processos. O sujeito, criança, adolescente e adulto, ele é mais do que memória, atenção, concentração, ele é um sujeito psíquico. Quando a gente pensa aí nos entraves, a gente vai, de uma certa forma, dar lugar ao inconsciente, na sua emergência, nas suas manifestações. Então, entendendo que o inconsciente, como eu já apresentei anteriormente, ele vai sendo regulado aí pelo princípio do prazer, a educação ela estabelece e organiza aí uma rotina que não lembra muito aí o prazer, Até porque a missão dela é ensinar, fazer com que cada sujeito se aproprie de conhecimentos que vão ser importantes, de que cada sujeito se organize para que socialmente ele tenha acesso. Então a missão da educação é uma missão extremamente nobre, extremamente importante para cada sujeito que passa aí pela educação, desde a educação infantil até quando quisermos ser sujeitos aí da aprendizagem. Mas então, a partir da psicanálise, a gente vai considerar que esse sujeito que chega para a sala de aula para aprender, ele é um sujeito que já vem marcado por um psiquismo, por manifestações aí que podem tirá-lo desse estado ideal para que a aprendizagem aconteça. Então é muito comum a gente encontrar crianças aí, principalmente crianças de 3 a 6 anos de idade, que a gente vai entender que estão às voltas com questões muito importantes aí do ponto de vista mesmo psíquico. Então nesse momento a gente encontra as crianças tentando entender questões ligadas ao seu lugar enquanto filho. Então Freud estabelece toda uma explicação para dizer do embaraçamento que as crianças vão ficar inicialmente entre o pai e a mãe, tentando encontrar qual é o seu lugar de filho. E ele dá isso o nome de complexo de Édipo, onde a gente de fato consegue fazer observações muito claras, de que a criança ela quer fazer parte da cena amorosa, ela quer um lugar entre os pais, porque ela ainda não construiu o seu lugar de filho. Então é muito comum a gente encontrar, por exemplo, as crianças que estão às voltas aí com as questões edípicas, muito angustiadas, até em se afastar de suas casas, em irem para a escola, em chegar na escola e de uma certa forma ter que estar ali no estado ideal para aprender, para ser alfabetizada, para estar às voltas aí com questões que são bem claras, bem objetivas, mas que de uma certa forma podem esbarrar com as questões que estão aí no inconsciente, que dão um outro colorido mesmo a esse psiquismo. Então a gente vai encontrar o inconsciente aí como possível entrave ao que a educação vai tentando apresentar. Não vamos analisar somente o inconsciente dos alunos, A gente também precisa pensar que o próprio professor, ao se apresentar aí para ser o parceiro nesses processos, ele também é um sujeito marcado pelo inconsciente. E aí é muito interessante, quando a gente acompanha e tenta analisar mesmo a educação, e os lugares aí, tanto de professor quanto de aluno, é de pensar um pouquinho qual é o desejo desse professor, entendendo que o desejo é o que nos move, o desejo é o que nos faz assumir, é o que nos faz, de uma certa forma, investir nas nossas atividades, nas nossas ações. Então, a primeira questão seria, será que o professor
tem um desejo nobre pelo processo educacional, né? Nobre no sentido de fato, considerar, né, esses sujeitos, crianças, adolescentes e adultos que vão se apresentar como pessoas que vão precisar, que vão de uma certa forma necessitar mesmo, né, de um parceiro que seja um parceiro que responda desse lugar talvez de mais flexibilidade no processo, de mais tranquilidade até na condução do processo educacional, né, que a gente sabe que é todo estruturado, precisa ser mesmo organizado, né? Então a gente vai encontrar assim o próprio professor às vezes embaraçado também com o seu desejo. Às vezes o seu desejo é de ser autoritário, às vezes o seu desejo é de impor limites, é de estabelecer regras, é de cumprir com prazos, mas a realidade que ele encontra, ela precisa ser considerada por esse sujeito professor também, né? Porque o aluno, ele está num outro lugar, né? A gente vai entender que o aluno, ele está aí imaturo nesse processo, né? Cabe a ele se apresentar, né? Mas vai caber aí a figura do professor, essa ação também, né? De fazer uma análise maior de todo esse contexto e pensar, né, quais são as estratégias, né, o que ele consegue aí mudar, o que ele consegue ajustar para que de fato os seus objetivos eles consigam ser alcançados. Assim, né, para ser possível contornar, né, esse grande entrave da educação, tanto o aluno quanto o professor, né, eles se beneficiariam muito de um processo analítico, né, mas como a gente está falando de uma outra realidade, que esses dois sujeitos eles tenham então pelo menos a possibilidade, né, de dizer das suas questões, de conseguir se colocar enquanto sujeito nessa relação, né, para que de fato a educação aconteça. Aguardamos as inscrições de vocês no nosso canal, sugestões, comentários. Aguardamos também, né, na nossa página. E até o próximo.